Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Bom, galera, mais uma vez, para quem não sabe, né, quem não viu o vídeo que eu fiz no Instagram mais cedo, eu disse que eu não poderia ir no jogo hoje. Eu tô com uma virose, fui acometido por essa virose. Tô em casa, como vocês podem ver, então se eu até ficar puxando muito é porque eu tô com realmente o nariz entupido, tá bem complicado. Mas de qualquer forma eu vou fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre o jogo de hoje com todos vocês, tá? Gente, confesso para vocês que em um determinado momento ali do jogo eu achei que a coisa fosse se repetir. Ah, mas Jorge, do que você tá falando? Calma lá que eu vou já explicar para vocês do que eu tô falando, tá, gente? Gente, quem lembra aí do Repá e que o Remo tava com a vantagem de 1-0, né? No Repá da Copa Verde, estava com a vantagem de 1-0. No segundo jogo fez o primeiro gol, ampliou essa vantagem para 2-0. E aí depois aconteceu o que aconteceu. O Remo acabou ficando em desvantagem e também levou os 2 gols, sofreu aí a desclassificação. Então hoje infelizmente estava aparecendo tudo isso de novo, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aí, tá? Por que eu tô falando isso? Então vamos lá. É o seguinte, galera, o Remo começa de uma forma muito bem, né? Muito boa, de uma forma muito pressionando bastante a defesa do Caeté, que rápido, em 2 minutos, chega ao seu gol, um gol de cabeça, numa jogada ali, um contra-ataque armado pelo Pablo Roberto com o Jean Silva, tá? E o Jean Silva acabou encostando a bola pro Lucas Mendes, que fez o cruzamento na medida, na cabeça do Fabinho, que não perdoou e colocou para dentro e fez 1-0 para o clube do Remo, logo aos 2 minutos de partida. Qual foi o problema então? Desde então, né? O problema desde então foi o Remo jogar com o resultado debaixo do braço. Foi isso. O Remo desacelerou totalmente, praticamente que totalmente. O único, talvez os 2 únicos ali que tenham mantido, que tentaram manter, na verdade, né, um ritmo, foi o Jean Silva e o Fabinho. Os outros todos tiveram uma perda de ritmo, uma desconcentração total. Eu até coloquei lá no Twitter e coloquei no Instagram também, concentração, galera, concentração. Por quê? Porque eu achei que realmente houve uma desconcentração ali, tá? De boa parte do elenco. Eu acho que praticamente todos ficaram desconcentrados, e aí o Remo começou com muito toquinho de lado, um jogo sem objetividade. O Pablo Roberto, achei ali que em alguns momentos ele foi com certo preciosismo. Então o Remo começou a dar toquinho de lado, começou a girar a bola sem ter muita objetividade, e aí o Remo caiu totalmente, quase que totalmente de produção. O Caeté foi para cima e o Pablo Roberto, de forma justa, na minha opinião, pelo menos, foi expulso com 2 faltas perigosas, 2 faltas para cartão. Ah, mas Jorge, o juiz não deu cartão para o Caeté também quando era necessário. Ok, mas uma coisa não elimina a outra, tá? Então, assim, o jogador, por exemplo, o número 4 do Caeté, que depois começou a marcar o Fabinho, e aí o Fabinho jogando muito em cima dele para tentar o cartão, esse jogador já merecia ter sido expulso também, não foi expulso, mas isso também não justifica principalmente a segunda entrada do Pablo Roberto. Então achei que realmente a expulsão dele, na minha opinião pelo menos, foi justa, e aí foi aí que o Remo, né, voltou para a partida, infelizmente, tá? Infelizmente o Remo começou a jogar quando tinha o número desfavorável em campo, assim como aconteceu no Clássico Repá. No último Clássico Repá, se eu não estou enganado, quando o Remo, perdendo por 1-0, perdendo também um jogador, conseguiu aí abafar o Paysandu, conseguiu ser melhor, mas não conseguiu a vitória. Hoje estava me parecendo muito isso, até que o Caeté, né, chegou ao seu gol de empate, exatamente, o gol de empate do Caeté, que foi ali numa bobeira de zaga, tá? Primeiro uma bola cruzada no segundo pau, e aí, na minha opinião, pelo menos, o Lucas Mendes falhou na marcação. Se eu não tenho enganado, foi um escanteio, né? Ele falhou ali na marcação, a bola
passou por ele, né? Ele poderia ter dado alguns passos para trás para tentar cabecear, mas ele preferiu virar para o jogador recebeu sozinho, tentou ali o chute que foi defendido, e depois uma bola que sobrou, e eu acho que era o Ícaro que estava ali, né? Tentou dominar ao invés de tirar a bola da área. Então, assim, uma sucessão de erros que culminou no gol de empate do Caeté. O Remo volta para o segundo tempo com uma proposta e uma organização diferente. Lembrando que no primeiro tempo o clube do Remo começou com 3 jogadores de meio de campo, sendo 2 meias de armação e 1 volante. Esse volante era o Anderson Shoa e os 2 meias de criação eram o Pablo Roberto e o Rodriguinho. E depois, lógico, da expulsão do Pablo Roberto, acabou que ficou somente o Rodriguinho e o Shoa naquele meio de campo. Então ele volta para o segundo tempo reorganizando o meio de campo. Ele tira o Rodriguinho, né? Ele tira o Rodriguinho, permanece com o Shoa, e ele vai tirar o Rogério, que também foi péssimo na partida de hoje, novamente, tá? Novamente foi muito ruim. Então ele tira o Rogério e o Rodriguinho e recompõe o meio de campo com 2 volantes de marcação, no caso Paulinho Curuá e Anderson Shoa, e mais o Rogério, que é um meia mais adiantado, né? Ali talvez entre segundo volante, como o Marcelo Cabo fala do Pablo Roberto, um 8-10, né? Um segundo volante para meia de armação. Então ele recompõe o meio de campo, começa a jogar num 4-3-2 ali, às vezes num 4-4-1, dependendo da situação, mas já sem muita criatividade, já na base da ligação direta, que também era normal, afinal de contas o clube do Remo estava com um jogador a menos, né? Mas isso fez com que pelo menos o meio de campo do clube do Remo e as suas linhas de marcação conseguissem se recompor de uma forma melhor, ou seja, ele reorganizou o elenco, reorganizou a equipe dentro de campo. E aí o Caeté não conseguiu furar esse bloqueio que o clube do Remo armou com um jogador a menos. Então parecia até em alguns momentos que o Remo estava jogando com um jogador a mais e não o Caeté, tá? Então assim, o Remo começou a ser melhor, começou a ter mais atitude somente após a perda do Pablo Roberto, que inclusive vai fazer falta no primeiro jogo da semifinal contra o Cametá, tá? Lembrando que a gente vai jogar lá no Parque do Bacurau, se eu não estou enganado, né? A gente vai jogar lá, então tem que ver tudo isso também, tem essa questão de gramado, enfim, toda uma situação que eu acho que talvez necessitasse de um cara como o Pablo Roberto para tentar cadenciar a partida e tentar organizar o meio de campo. Mas enfim, vamos que vamos, tem gente aí para entrar, tem o Rodriguinho, tem o próprio Álvaro que vem entrando muito bem, então dá para reorganizar e trazer o Pablo Roberto para o jogo da volta, que ele vai poder voltar já nessa partida, tá? Então assim, o clube do Remo continuou com uma organização dentro de campo, principalmente defensiva, saindo desses contra-ataques e saindo muito bem, tá? E numa jogada ali que começou até meio que pela direita, o Leonan pega uma bola, joga para o lado esquerdo, dribla dá um toquinho para o lado e chuta na direção do gol, que a bola resvala no zagueiro do Caeté e acaba entrando. No zagueiro não, no jogador defensivo, né? Ou seja, aquele que estava ali na frente do Leonan para tentar parar o chute dele, no jogador da defensiva do Caeté, e a bola resvala nele, né? A bola bate nele, engana o goleiro e sai o segundo gol do clube do Remo, tá? O primeiro marcado pelo Fabinho, apesar de muito criticado, mas o Fabinho é o artilheiro da equipe junto com o Muriqui, então tem que respeitar isso, tá? O jogador vem fazendo o papel dele, o papel que ele precisa desempenhar, ele vem desempenhando, então sim, ele é o artilheiro da equipe, junto com o Muriqui. É lógico que há uma disparidade técnica, mas como o próprio Fabinho fala, ele vem aprendendo com o Muriqui. Então, ele fez o primeiro gol e o Leonan volta, né? O especialista, aquela patada que o Leonan tem de fora da área, voltou a aparecer. Lembrando que das outras vezes, né, as 2 outras patadas de fora da área foram com a perna direita, dessa vez com a perna esquerda, chegando aí o segundo gol.
E o Clube do Remo quase sai com um empate após uma bobeira de marcação ali do Diego Ivo, que acabou fazendo a falta dentro da área, marcando aí o pênalti. Pênalti esse que foi defendido pelo Vinícius, salvando o bilhete de muita gente aí, né, galera? Então, assim, 2-1 para o Clube do Remo, classificação assegurada. Muitos erros na partida de hoje, isso tem que ser verificado, tá? O time do Cametá é melhor do que o time do Caeté, então tem que verificar isso para que isso não aconteça na semifinal, para que o Remo não possa não ser surpreendido novamente numa semifinal, assim como foi lá contra a Tuna. Quem lembra, né, aquele jogo contra a Tuna, onde o Remo foi eliminado e depois disputou o terceiro lugar contra o Castanhal, acabou ficando com o terceiro lugar, mas que não resolve nada, não significa nada para o Campeonato Paraense. Então, assim, para que o Remo não seja surpreendido mais uma vez numa semifinal, ele tem que se atentar. O time precisa se atentar para esses erros que estão acontecendo. O time precisa ter um pouco mais de calma e ser um pouco mais centrado. Acho que o Remo está ali numa pegada muito nervosa. Pablo Roberto, nunca vi o Pablo, até agora, né, pelo menos, eu não tinha visto o Pablo Roberto fazer 2 faltas para expulsão que justificasse uma expulsão como ele fez hoje. Então, realmente, não sei se tudo isso, toda essa tensão que rolou agora durante esses 2 últimos dias, principalmente em relação à permanência dele ou não no Clube do Remo, não sei se isso afetou a cabeça dele, mas enfim, o fato é que hoje ele começou bem, perdeu a linha ali, acabou sendo expulso, mas antes da expulsão ele também, na minha opinião pelo menos, no momento em que o Remo cai de produção, ele também caiu e ele acabou sendo muito preciosista ali em alguns momentos. Ao invés de dar um passe, ele deu mais um drible, tentou dar mais um drible e aí, enfim, perdia a bola. Lembrando que, apesar de na teoria o time entrar com dois meias de armação, né, ele acabou recuando um pouco para a linha de segundo volante, meio que na prática ali, avançando um pouco mais o Rodriguinho. Então, assim, galera, foi um jogo para o suficiente para garantir mais uma vitória para o Clube do Remo, para garantir a classificação para a semifinal. Não foi um jogo brilhante, mas a gente também não vai fazer só jogos brilhantes durante a temporada. Não foi um jogo brilhante, o importante é que a vitória veio e agora a gente segue aí nessa pegada, porque tem os 2 jogos da semifinal contra o Cametá, tem o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil e a Série C vai começar, tá? A Série C vai começar já em maio e as coisas tendem aí a correr a partir de agora. E falar em correria, eu coloquei aí durante o jogo, né, uma informação que eu peguei do Caio lá do Twitter, de que sim, já tem o lateral esquerdo fechado, né, com o Clube do Remo, já disso informação do jornalista, tá? De que já teria sim o jogador fechado, um lateral esquerdo, que a gente pede tanto o lateral esquerdo, um lateral esquerdo que veio, tá vindo aí do Juventude, né? Se eu não estou enganado, tá vindo aí do Juventude, para poder compor esse elenco do Clube do Remo, para aqueles que talvez duvidassem aí da permanência do Ray Lopes ou não, enfim, creio que o Ray Lopes não fique, não permaneça no elenco, né? Já que tem também de times de Série D já sondando ele aí pelo Clube do Remo, pode ser que ele saia a qualquer momento e esse jogador que chegue entre aí para disputar a vaga com o Leonão, pelo menos ser um reserva com um pouco mais de qualidade, digamos assim, para poder substituí-lo sempre que for necessário. Lembrando que também tem rumores aí da vinda do Vitinho, né? Ex-São Bernardo, jogador que teve um certo destaque aí no Campeonato Paulista desse ano. Então pode ser que a gente tenha aí também a chegada do Vitinho, meio campo, meio de armação. Ele que joga também como meia esquerda, né? Até como ponta às vezes. Enfim, ele também pode estar pintando aí no Bainão. Tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado em informações que chegam e tudo mais. Então temos que aguardar, já que o Clube do Remo está numa pegada diferente de trabalho, né? Está trabalhando mais no sigilo, enfim, vamos aguardar um pouco mais para ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o mercado da bola continua, ele ainda está em movimento, como eu falei para vocês já em alguns momentos, e a gente tem que aguardar porque os anúncios vão acontecer gradativamente. Beleza, galera?
É isso, gente. Muito obrigado de verdade. Mais uma vez, desculpa por não ter ido ao Mangueirão. Realmente não dava. Eu não tô muito bem. E assim, para fazer live também, demorar, ia ficar muito complicado para mim. Tá? Então, assim, muito obrigado de verdade. Desculpa mais uma vez por não comparecer. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Peço que vocês que estão aqui agora, que vocês se inscrevam no canal, que acionem o sino da notificação e deixem o like no vídeo. Isso tudo é muito importante, gente, para a continuidade do trabalho. Vocês não imaginam o quanto isso é importante. Então faz tudo isso que eu estou pedindo, porque isso vai ajudar muito na continuidade do trabalho aqui, tá bom? Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix com retirada imediata. Não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir a grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, uma ótima noite a todos vocês e fui!